Quero convidar então você a pegar a sua Bíblia, a minha já está aqui. Minha Bíblia já está aqui, nós vamos abri-la mais uma vez e pedir a bênção de Deus para o estudo que hoje nós teremos. Como eu já anunciei, o personagem de hoje, José. Esse é o nome do personagem bíblico que nós vamos estudar hoje e também na semana que vem. A palavra José é um nome hebraico e a palavra significa ele acrescentará ou Deus acrescentará. E você vai perceber que, como para os hebreus o nome era muito importante, a história de José está muito bem entrelaçada com o significado do seu nome. Deus acrescentará. O que foi que Deus acrescentou na vida desse José? Quais as lições espirituais que eu e você podemos aprender desse personagem? Bom, é isso que vamos começar a partir de agora. Pois bem, tome sua Bíblia. Eu vou começar com o livro de Hebreus. Você sabe que nós estamos passeando pela galeria da fé, lá em Hebreus. O livro de Hebreus contém no capítulo 11 vários nomes de personagens que estão salvos. E o personagem de hoje, José, é mais um caso. Olha o que diz Hebreus 11, no verso 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens quanto aos seus próprios ossos. Interessante, que verso curioso. José, perto do fim da sua vida, relembra o êxodo e ele deu ordens quanto aos seus ossos, o que deveriam ser feito com os seus ossos após a sua morte. Bom, nós vamos entender melhor esse assunto ao longo do estudo de hoje e também na semana que vem. Agora, eu queria, junto com você, voltar agora a nossa atenção para o livro de Gênesis, porque é a partir do Gênesis, no capítulo 36 e 37, que nós vamos entender melhor a história desse garoto chamado José. José era filho de Jacó. Jacó, você sabe, teve 13 filhos, 12 garotos e uma garota. Os 12 garotos depois se formaram as 12 tribos de Jacó, ou as 12 tribos de Israel. Agora, um problema que Jacó enfrentou dentro da sua família, ele também deu sequência nesse problema com José. Porque, veja, você se lembra que Jacó, ele amava Raquel e trabalhou por ela 7 anos? Mas na hora de se casar, Labão, ao invés de entregar Raquel, entregou a irmã dela. Você está lembrado dessa história? Lia. E então Jacó casou-se com Lia, a mulher que ele não queria. Então Labão, muito esperto, propôs para Jacó que ele trabalhasse mais 7 anos por Raquel, que era a filha mais jovem. E ele até tentou se explicar, não é nosso costume entregar a filha mais nova primeiro, a gente casa a filha mais velha. Bom, Jacó tanto amava Raquel que ele trabalhou 14 anos por essa mulher. E a Bíblia diz que esses 14 anos foram que como poucos dias, pelo muito que ele a amava. Lia deu vários filhos a Jacó, mas Raquel, a quem ele muito amava, era estéril. Mas finalmente Deus abriu a madre de Raquel e ela concebeu e deu à luz 2 filhos, José e Benjamim. José, o primogênito, tornou-se logo o predileto de Jacó. E assim como Jacó tinha sido predileto da sua mãe, e isso trouxe vários problemas para a família, e você conhece as histórias das brigas de Jacó e Esaú, ele, em vez de aprender com a história, ele repetiu o mesmo problema. Ele era o preferido da sua mãe, e isso trouxe problemas, mas agora, junto com os filhos, ele começa a dar predileção para o primogênito de Raquel, que era o filho primeiro da mulher a quem ele amava. Bom, isso não podia terminar bem, como de fato não terminou. O que aconteceu? José passou a ser odiado por seus irmãos, porque o pai o preferia. Você percebe que em cada história da Bíblia existem lições preciosas para mim e para você? Você que é pai,
você que é mãe, tem aí alguns filhos com você. Você já pensou no problema que a gente pode ter com esses filhos se nós também ficarmos escolhendo um predileto? Se nós dermos para um deles um tratamento diferenciado? Bom, eu não sei quantos irmãos você tem, mas eu cresci numa família muito grande. Lá em casa nós éramos 9 filhos. Eu perdi um irmão, hoje somos 8. Mas imagine você se meus pais, com estes 9 filhos, começassem a dar predileção para um deles. O que aconteceria com os outros? Certamente ficariam enciumados e certamente problemas aconteceriam, como aconteceu na história de José, que nós iremos ver. A grande lição para mim e para você é que nós temos que buscar do céu a habilidade para amar todos os nossos filhos, para tratá-los de igual maneira, para ajudar a todos eles naquilo que for possível. Lá em casa mesmo eu tenho 3 garotos. Eu tenho o Rafael, o Mateus e o Lucas. 3 garotos. E eu fico me perguntando, quando eu começo a observar mais de perto cada um deles, eles são diferentes. Cada um tem seu jeito, cada um tem o seu temperamento, cada um tem suas predileções, mas nós, como pais, temos que orar muito a Deus por sabedoria. Para quê? Para nós cuidarmos e amarmos de igual forma, para que nenhum se sinta preterido por outro, para que todos se sintam valorizados e importantes. Esse é um exercício, papai e mamãe, que você tem que fazer. Nós temos que querer bem a todos os nossos filhos, porque eles são os presentes que Deus nos deu. Não importa mesmo o que eles fizeram, o que eles fazem, ou mesmo o que farão, porque o nosso amor de pai e de mãe tem que ser um amor incondicional, porque é assim que Deus nos ama. E se Deus nos ama de forma incondicional, nós também devemos amar nossos filhos de forma incondicional. Sabe que outro dia uma mãe se aproximou de mim e começou a reclamar daquilo que a filha havia feito com ela. E ela disse para mim: pastor, eu me senti traída por minha filha. Uma menina a quem eu dediquei tanto tempo, tanto recurso para uma boa educação, eu me senti traída por ela ter feito isso. E ela contava a respeito de uma falha que a filha havia tido. E naquela oportunidade eu disse para essa mãe: pois bem, mãe, esse momento que você está vivendo é o melhor momento para você provar de fato que você ama essa garota. É agora que ela está precisando da sua ajuda. É agora que ela errou, que ela falhou, que ela mais precisa do calor e do aconchego de uma mãe, do abraço de um pai. É agora que ela precisa de compreensão. Agora, se nós quisermos ser moralistas e quisermos então destratar a pessoa porque ela errou, de que vai nos adiantar? Quem está no fundo do poço não precisa ser pisado mais, precisa ser reerguido, precisa ser levantado. Sabe que eu estou falando agora para um pai, para uma mãe que está vivendo justamente essa situação em casa? Será que você tem um filho, tem uma filha que muito decepcionou você e às vezes até dá vontade de deixar de lado, de deixar que o destino prossiga na vida dessas pessoas? Não, não. São teus filhos. É teu filho, é tua filha. É agora que eles estão mais precisando de você. Desce desse orgulho. Vai lá, abraça, aceita, demonstra teu amor, teu carinho. Sabe por quê? Só isso pode convencer essa garota ou esse garoto a mudar de atitude. Só isso pode ajudá-los a dar a volta por cima. É agora que eles precisam do teu apoio. Pois foi justamente essa situação que José começou a viver em casa. Jacó tinha predileção por ele, era o filho queridinho do papai, e o que aconteceu? Os irmãos o venderam. Isso mesmo. Bom, a princípio a intenção não era nem vender, era abandoná-lo numa cisterna vazia para que lá ele morresse. Mas por intervenção de um ou outro irmão, finalmente eles tomaram a decisão de vender José. E olha o que diz a Bíblia em Gênesis 37, verso 26.
Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamo-lo aos ismaelitas, não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram, o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. E esses levaram José para o Egito. O fato dele ter sido predileto do seu pai, o fato de ele ter tido alguns sonhos, onde aparentemente ele teria a primazia dentre seus irmãos, levaram-no a ser odiado por seus irmãos. Eles até conjecturaram matá-lo, mas aí Judá, um dos irmãos, interviu e eles finalmente venderam José por 20 siclos de prata. E José foi vendido para o Egito. Eu queria destacar, nos minutos que temos no programa de hoje, 3 fortes provações enfrentadas por esse garoto. A primeira delas aparece aqui em Gênesis 37. Diz a palavra de Deus de que José foi vendido por seus irmãos. Como você se sentiria se soubesse que a sua família não o ama? Como você se portaria se descobrisse que seus irmãos odeiam você e até tinham planos de prejudicar você de alguma maneira? Esse garoto tinha tudo para ir no fundo do poço, mas José se apegou a Deus. Mesmo sendo vendido por seus irmãos, José não deixou-se abalar, continuou confiando no Senhor. E esta foi uma tremenda provação. Ser rejeitado pela família e ainda assim continuar acreditando na bondade de Deus e nos planos de Deus. Lembra do significado do nome de José? Ele acrescentará. De alguma maneira, José esperava que isso acontecesse. E você vai descobrir que no final da história, esses mesmos irmãos que venderam José, eles vão voltar até o Egito para comprar alimentos. E nesse momento, quem é José? Governador do Egito. E o que faz José? Ao invés de criticar seus irmãos, de puni-los pelo mal que lhe fizeram, sabe o que fez José? José os perdoou. Isso mesmo. José os perdoou. E o discurso de José para seus irmãos foi: eu sei que vocês intentaram fazer o mal para mim, mas Deus transformou esse mal em bem, para que muitas vidas fossem salvas. Ou seja, José tinha um espírito perdoador. E a despeito de ser vendido pelos irmãos, José perdoou seus irmãos e entendeu que todas as circunstâncias da sua vida faziam parte de um plano maior. Será que eu e você também não precisamos manifestar esse mesmo espírito perdoador? Será que existem pessoas que nos ofenderam e a quem nós precisamos estender o perdão? Eu queria dizer para você que o perdão é terapêutico e nós temos que aprender a perdoar as pessoas. Sabe por quê? Porque o dia que nós falharmos, as pessoas vão nos tratar da maneira como nós as tratamos. E se você é uma pessoa perdoadora, assim também vão tratar você quando você precisar. E cedo ou tarde, nós precisamos de perdão, porque nós somos falhos. Mas esse garoto, vendido pelos irmãos, enfrentaria lá no Egito uma segunda prova. E eu queria ler com você agora Gênesis 39, versos 7 a 9. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Que firmeza! José vendido para o Egito, o Senhor estava com ele. E chegando lá,
ele foi vendido para um alto oficial de Faraó, chamado Potifar. E na casa de Potifar, ele começou a cuidar de todas as coisas. José era tão fiel e Deus o abençoava tanto que ele prosperou. E o que aconteceu? Potifar deixou tudo na mão de José. Mas agora a mulher de Potifar põe os olhos sobre ele e quer se deitar com José. Que prova severa! Esse garoto, no vigor da sua juventude, da sua virilidade, tentado por essa mulher a se deitar com ele. Mas eu gosto demais da resposta que José deu a essa mulher. Eu não posso me deitar com você, porque você é a esposa do meu amo, do meu Senhor. E ele termina dizendo, mas como que eu faria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Olha a consciência que tinha José. As ações dele envolviam fidelidade ao Senhor. Era um compromisso que ele tinha com Deus. Como que eu pecaria contra Deus? Que lindo exemplo José lega para a juventude de hoje. Num tempo onde estamos aí presenciando, testemunhando o livre amor, o livre sexo, o sexo apenas pelo prazer, onde nós testemunhamos uma sociedade que vive motivada a relações extraconjugais, relações sexuais de várias formas. A palavra de Deus aponta para mim e para você um exemplo de um garoto que foi fiel ao Senhor. E a consciência de José era, como que eu pecaria contra Deus e cometeria tamanha maldade? E nós percebemos que a despeito dessa segunda prova, José tornou-se um servo fiel, um jovem fiel, e não caiu diante da tentação. Querido jovem, você hoje passa pela mesma pressão? Você hoje sofre a mesma tentação? O mundo tenta empurrar você na direção de uma vida promíscua. Você está sendo tentado por um namorado, por uma namorada, a ter relações sexuais pré-maritais? Eu quero dizer para você que o modelo para mim e para você é esse garoto aqui, ó, José. Ele era fiel ao Senhor, ele se apegou a Deus e ele não cedeu à tentação. Como que eu cometeria tamanha maldade contra Deus? E a gente descobre nessa história da Bíblia de que José era um amigo de Jesus. Isso mesmo, ele era um amigo de Jesus. Nas páginas desse livro, do livro sagrado, nós descobrimos que José era um jovem que temia a Deus. Mesmo tendo sido vendido por seus irmãos, mesmo sendo agora escravo em terra estranha, eu não vou abandonar o meu Senhor, eu vou ser fiel a Ele. Por isso hoje, ao encerrarmos o nosso programa, eu queria convidar você a uma reflexão. José traz para mim e para você preciosos ensinamentos. Nós vamos aprender mais essa história na semana que vem, mas por hoje, não deixe que as circunstâncias roubem a sua fidelidade. Seja fiel. No fim, Deus vai te honrar. Lembra de José? Deus acrescentará, Ele vai acrescentar. Vai acrescentar saúde, vai acrescentar vida, prosperidade, felicidade, uma linda família, Ele vai acrescentar. Seja fiel, não traia o seu Senhor, Ele vai te abençoar como abençoou José. Se você deseja agora orar comigo e pedir esta fé, esta força de José, ora agora. Pai, obrigado por esse exemplo maravilhoso na vida de José. Que nós possamos, espelhados nele, também sermos fiéis ao Senhor, a despeito das circunstâncias e a despeito das provações. Guarde, Senhor Deus, a todos nós e permita-nos te servir em espírito e em verdade. Em nome de Cristo. Amém.